Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general de Exército Hamilton Mourão. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. E suas excelências, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, o senhor ministro de Estado de Justiça e Cidadania, ministro Anderson Torres, o senhor advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, a senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Cumprimento também os ministros de ontem e de sempre, presentes nessa sala virtual, o ministro Francisco Rezec, o ministro Aires de Brito, o ministro Carlos Aires Veloso. E suas excelências ainda, cumprimento o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, o senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, a senhora presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, o senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, o representante e membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Felipe Santa Cruz, aqui representando o mais novo presidente recém-possado, o doutor Simonetti. Cumprimento os magistrados e magistradas, na pessoa da doutora Renata Gil. Cumprimento outro sim, os meus colegas do Ministério Público, os advogados e advogadas e demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Precisamos, como dizia Antônia Exupéry, observar as liturgias, porque elas tornam os dias diferentes, os meses e os anos. E este dia em que procedemos com declaração do ministro Luiz Fux, a abertura do ano judiciário, é esta uma ocasião propícia para a reflexão sobre a finalidade da comunidade política e a natureza do vínculo da ordem jurídica que a sustenta e que nos faz unidos num sistema de justiça informado por normas constitucionais e subpedaneado pelas leis que regem esta nação, mesmo sendo pessoas diferentes com a mesma experiência da vida coletiva. A ideia de democracia, como sabemos, tem a sua origem no mundo grego, e Aristóteles, depois de qualificar o ser humano como animal político, dá o sentido dessa afirmação, diversamente de outros seres vivos que, por meio da voz, produzem apenas sons indicativos de prazer ou de dor, as pessoas têm a palavra pela qual também expressam valores. E essas palavras, essas manifestações, esses votos, todas elas distinguem o Homo sapiens exatamente pela comunicação que se procede de forma recursiva, como regra para a nossa civilização. Por meio da palavra ou do discurso contínuo, os filósofos, o mestre de todos os presentes na contemporaneidade, Aristóteles dizia, e abro aspas, o mestre daqueles que sabem tudo, homens e mulheres, revelam que lhes é atributo, vale dizer, é através da palavra que manifestamos o nosso repúdio e a nossa aceitação do bem e do mal, do justo e do injusto e de outros valores
que dignificam a natureza humana e que o compartilhamento desses valores e a origem da família e a comunidade política se mantém graças às nossas instituições democráticas que estão em pleno vigor para defender todos os seus valores, defender o Estado brasileiro, defender cada cidadão. A palavra, o discurso, a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso, tudo isso está no centro da vida política democrática desde o seu alvorecer. Tolhendo-se, limitando-se a expressão da palavra, só sobra à comunidade política, não simplesmente porque se molesta um direito constitucional, mas porque se nega um predicado essencial da pessoa humana e que lhe é inerente. Certo é que, se a história da comunidade política do mundo clássico, circundada pelo desigual, conheceu momentos variados quanto à maior ou menor extensão da cidadania, da qual nem todas as pessoas fruíam, o belo e fecundo ideal democrático deve se realizar hoje, na Ágora da República Federativa do Brasil, de modo mais intensamente plural e multicultural, como decorre da sua Constituição, da diversidade do nosso povo, dos seus calorosos laços da fraternidade. A expressão positivista, ordem e progresso, constante da nossa bandeira, se interpreta sempre em conformidade com as cores e as estrelas da sua estampa. O Brasil é pleno de vida, de sotaques, de cores, de diversidades, de encontros e desencontros. E a ordem que leva ao desenvolvimento não consiste na asfixia da pluralidade por obra de autoritarismo de qualquer natureza ou origem, e sim da integração, do diálogo permanente entre todas as forças da sociedade, para que construamos o consenso social indispensável a uma verdadeira democracia substancial. São livres a consciência e a palavra de cada cidadão. E o verdadeiro bem da livre manifestação do pensamento só frutifica na boa terra da tolerância, única em que, além das bocas, os ouvidos estão abertos. Como afirmado por Guido Calogero, a verdadeira democracia não é o país dos oradores, é o país dos escutadores. A democracia é, pois, em primeiro lugar, o diálogo, para que façamos a integração e obtenhamos o consenso social que sustenta o nosso regime político. É preciso, sobretudo em ano que se renovará o solene ritual do voto, manter abertos os espaços de comunicação política de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. E ressalte, meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões. Eis um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião. O caminho iliberal e não democrático, oposto ao da Constituição da República, seria o da restrição e negação de direitos fundamentais por conta do teor alegadamente nocivo das ideias expostas por quem, em consequência do que diz, eventualmente sofra a captis de minúcia. Mas não podemos também ignorar que devemos repudiar veementemente o discurso do ódio. Temos uma nação com espírito já dito caloroso, que está garantido na Carta Maior, na Lei Maior, o pluralismo, o seu multiculturalismo, os seus distintos sotaques. E é preciso aqui dizer que discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito à diversidade, como fazemos no Ministério Público Brasileiro, para que a tolerância gere paz e afaste a violência do cotidiano. Todavia, é imperioso a hora recordar, com Boken for,
de que a tentativa de expulsar o diabo com os mesmos instrumentos de Beelzebul dificilmente pode ter sucesso, fecho aspas, pois, segundo o constitucionalista alemão, abro aspas, ordenamento pela liberdade deve distinguir-se de um ordenamento da não liberdade, também e especialmente nos métodos da sua defesa, fecho aspas, com aquele jurista alemão. E não existe, com efeito, antagonismo possível entre regime democrático e ordem jurídica, e nenhum dos dois se mantém de pé ou cai sozinho. Não há avanços ou retrocessos que aprimorem ou desalinhem o regime democrático, que não impliquem o mesmo efeito, positivo ou negativo, sobre a ordem jurídica e vice-versa. O Ministério Público é, conforme lição sempre recordada, parte imparcial, segundo Carnelucci, pois em cada sua ação deve carregar a generosa combatividade do defensor, do direito e da justiça, mas sem destoar da desapaixonada objetividade do magistrado, o que exige que seus membros se mantenham com os pés firmes na ordem jurídica. Nessa sessão plenária inaugural do ano judiciário, neste recinto povoado por grandes nomes, com grandes prestações de serviços prestados, no passado e no presente, e quiçá no futuro. Resta sagradas esperanças e sublimes expectativas. E o Ministério Público reitera os votos do seu irrenunciável compromisso, firme e imparcial, sereno e com temperança, de cumprir e buscar cumprir a Constituição da República e as leis que dela decorrem, com os grandes direitos da liberdade nela prevista e com a defesa do regime democrático, zelando pelo transcurso da palavra livre, pela justa e segura manifestação da vontade popular nas eleições. A vontade do povo expressa nas urnas, espera-se e acreditamos que será respeitada e executada, seja qual for a sua escolha, o seu resultado. O Ministério Público, ao lado do Judiciário, faz e tem feito a sua parte para que o povo livremente outorgue poder de representação àqueles que melhor atendam seus anseios, necessidades e valores. Faremos isso segundo os ditames constitucionais. A dignidade da pessoa humana assim recomenda. Cada cidadão tem direito sagrado a escolher o seu destino, as políticas públicas que quer para si e para a sua família e para o seu segmento social, e isso se faz através da escolha dos seus representantes legais. É assim que o Ministério Público brasileiro, senhor presidente, prossegue combatendo também o crime organizado, a corrupção, os delitos ambientais, a violência, bem como a mentira que se revela danosa aos valores constitucionalmente protegidos pela verdade e memória no Estado de Direito. Nós temos a compreensão de que são numerosos e de grande repercussão social, política e econômica os processos pautados para julgamento deste ano. Em cada um deles, essa Suprema Corte Constitucional certamente cumprirá e decidirá, como sempre, com a justiça, com os olhos voltados para o interesse do povo brasileiro, do Estado brasileiro. E assim que, em razão e vivo interesse que permeia a decisão de cada uma dessas causas, a Suprema Corte, dizia Rui Barbosa, não poderia escapar sempre ao embate das irritações políticas contrariadas, ora de um lado, ora de outro, pelo arbitramento dessa magistratura, fecho aspas. Muitas vezes, como é natural em um regime democrático, o clamor político, ora dos governos, ora das maiorias, ora das classes contrariadas, lhe sopra de redor com a rigeza dos vendavais. Mas, ainda entre aspas, a grande instituição, acentuava Rui, continua aspas, a mais liberal e, ao mesmo tempo, a mais conservadora do regime, vai atravessando com serenidade
essas inclemências passageiras. Fecho aspas. Serenidade é parte do que se espera de todos nós, se observarmos o dever de nos pautar pelas veredas do diálogo, do respeito às diferenças e da compreensão do valor permanente do princípio da independência e harmonia entre os poderes. O povo brasileiro caminha, ao mesmo tempo, com fé, a esperança e o amor, ansioso por um 2022 muito melhor, em que se ofereça a dor, em que se arrefeça a dor do luto e se retome a normalidade da vida, lamentavelmente atingida pela pandemia. Senhoras e senhores, os desafios doravante são grandes e delicados neste ano em que esperamos superar a pandemia da Covid. É preciso coragem com sobriedade para mitigar e superar as suas mazelas. Essa tarefa cabe a todos, a toda a nação, às suas instituições, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Na mensagem do início deste ano, por decisão da celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco convidou-nos a, abro aspas, enraizados no presente, visitar o passado, para aprender da história e curar as feridas que às vezes nos condicionam, visitar o futuro e para alimentar o entusiasmo, fazer germinar o sonho, suscitar profecias, fazer florescer as esperanças. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, vamos juntos fazer este exercício do coração, pois só o coração consegue transpor a barreira do tempo, da distância e das diferenças. É assim, senhor presidente, que eu agradeço a oportunidade desta fala e registro mais uma vez que o Ministério Público Brasileiro, ao lado da Suprema Corte, estará presente no cotidiano da vida pública brasileira para preservar a autoridade da norma constitucional, da qual a Suprema Corte é a sua suprema guardiã. Muito obrigado a todos e a todas por esta oportunidade. Que 2022 seja alvissareiro para todos os brasileiros, para toda a comunidade planetária. Muito obrigado.